paz do Senhor, querido professor e professora da Escola Bíblica Dominical. Nós somos da IEADERN, Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte. Eu me chamo Ingrid Carvalho, sou superintendente na Escola Bíblica Dominical. Estou aqui com a nossa irmã Ana Célia, que é professora, supervisora pedagógica na Escola Bíblica. Paz do Senhor, irmã Ana Célia. Paz do Senhor, Ingrid. É um prazer estar mais uma semana aqui. E hoje estamos aqui para trazer uma dica pedagógica, uma dinâmica para você, professor, utilizar em sua classe, na classe de jovens, a lição que tem por título, lição de número 7, que tem por título O fim da liderança de Gideão e o governo de Abimeleque. Os objetivos da nossa lição são identificar as falhas da liderança de Gideão, apresentar o perfil de Abimeleque, um líder desprovido de chamado divino, e refletir sobre a parábola de Jotão e compreender o fim trágico de Abimeleque. Que lições maravilhosas, né? Tem sido as nossas lições aí da classe de jovens. E neste momento eu já gostaria de ouvir a nossa irmã Ana Célia com a sua dica pedagógica de hoje. A dica, Ingrid, é de uma dinâmica que tem como título Aparências e Intenções. É uma dinâmica que a gente aconselha que o professor ele aplique após a ministração de toda a lição, certo? Aí, quais são os objetivos dessa dinâmica? É mostrar que a verdadeira intenção por trás de uma boa ação pode estar contaminada por interesses pessoais, mesmo que aos olhos humanos pareça piedade. Os materiais necessários são folhas de papéis e canetas para todos os participantes. E uma caixa que a gente vai utilizar ela como se fosse uma urna, né? E nessa caixa, o professor ele vai rotular com a frase oferta de coração, certo? E aí, para começar a aplicação da dinâmica, ele vai pedir que os jovens tentem imaginar que a liderança da igreja está organizando o maior evento de jovens do ano. E aí eles vão receber a tarefa que o professor vai dar, que eles vão escrever de forma anônima, em um papel que eles vão receber, a área que eles gostariam de atuar nesse evento. E aí eu coloquei aqui alguns exemplos, como louvor, pregação, organização, recepção, mídia. E aí, após eles escreverem nesse papel a área que eles desejam atuar, o professor vai pedir para que eles escrevam a real motivação por trás daquela escolha. Ah, eu escolhi a mídia. Mas no fundo, assim, qual será a minha real motivação para ter escolhido a mídia? Para ter escolhido a parte do louvor, para ter escolhido ficar na recepção. E aí o professor ele deve reforçar que este papel ele vai ser totalmente anônimo e pessoal. E aí depois ele vai pedir para que eles amassem os papéis e coloquem nessa caixa que a gente vai ter ela como uma urna, né? E que ela vai estar rotulada como oferta de coração. E em seguida, o professor ele vai misturar esses papéis e vai distribuir de forma aleatória para os alunos. E aí vai pedir que voluntários leiam em voz alta as motivações escritas pelos colegas. Eles vão ler, né, qual foi a área de atuação que aquela pessoa desejou atuar e qual foi a real motivação, o que foi que levou aquela pessoa a escolher essa determinada área. E depois ele vai promover um debate, uma conversa sincera, né, com todos os alunos sobre tudo que foi lido. E aí ele vai destacar como as intenções humanas buscam é, holofotes em vez da glória de Deus, né? Dependendo do que vai ser lido, do que vai estar sendo apresentado lá. E aí, para reflexão, e finalizando essa dinâmica, que é uma dinâmica bem simples, ele vai destacar como o fazer a obra de Deus pode se corromper quando o alvo passa a ser aplausos humanos, né?
E aí ele vai concluir enfatizando que a obra de Deus ela precisa ser feita com pureza de intenções, né? Onde o cristão ele serve de forma invisível para que o evangelho brilhe e não a sua própria imagem. Então essa foi a dinâmica, é uma dinâmica que o objetivo dela é mais assim fazer o aluno refletir sobre as reais motivações do que ele tem feito para Cristo, né? Do que ele da forma que ele tem atuado, nas áreas que ele tem atuado. Aí, qual é a minha real motivação? É que o reino cresça, que o nome do Senhor ele seja glorificado, ou o meu eu ele está querendo assim se destacar de alguma forma? Então, é uma forma assim mais de dos alunos refletirem, né, sobre o tema que está sendo estudado. Que maravilha, irmã Ana Célia. Muito obrigada por trazer a sua dinâmica, né? Com certeza vai ser muito útil para o professor utilizar em sua classe. Eu também trouxe aqui uma dinâmica, certo? O nome da dinâmica é Quem está no centro. E o objetivo, né, é levar os jovens também a refletirem sobre liderança, ambição, influência e sobre quem deve ocupar o centro das nossas decisões. Primeiro, você vai pedir para que eles façam um círculo, ou comumente, às vezes, alguns professores já dão aula nesse formato de círculo, né? E aí você vai dizer: hoje vamos imaginar que estamos escolhendo alguém para liderar o grupo. Mas existe uma regra: cada pessoa precisa dizer uma característica que um bom líder deve ter, sem repetir a característica. Então, cada um vai escolher uma característica e não pode repetir. E aí eles podem falar, né? Humildade, coragem, sabedoria, responsabilidade, isso aí a gente não sabe o que que eles vão falar, né? Então, vai ser no dia. E aí, depois que todos participarem, façam uma segunda rodada dizendo o seguinte: imagine que você agora recebeu uma posição de liderança. Qual seria a maior tentação que poderia aparecer? Você sendo um líder. E aí você deixa eles responderem, né? Pode ser que apareçam respostas como querer mandar demais nos outros, buscar reconhecimento próprio, querer ser o melhor, usar o poder para o benefício próprio, não aceitar críticas, né? Eles podem trazer aí várias situações. E aí você vai explicar, vai fazer a ligação com a lição. Gideão teve uma oportunidade de assumir uma posição de rei, mas respondeu: Não dominarei sobre vós, o Senhor vos dominará. Ele reconheceu que a liderança pertencia a Deus e não a ele, né? E aí depois você pode fazer a leitura de Juízes 8:23 com eles e depois perguntar: O que mudou quando chegamos à história de Abimeleque? Porque a lição ela vai trazer as duas lições, né? E aí você vai destacar que Abimeleque, diferente de Gideão, ele buscou o poder, né? Ele convenceu os habitantes ali de Siquém e eliminou seus próprios irmãos para consolidar sua liderança. Então, totalmente o oposto do que Gideão fez, né? E aí você vai pedir para eles dizerem qual é a diferença entre alguém que lidera porque foi chamado para servir e alguém que lidera, que quer liderar para ser servido, né? A diferença, alguém que lidera foi chamado para servir e alguém que quer liderar para ser servido. Qual é a diferença? E aí depois você deixa eles se expressarem e você pode fazer até uma aplicação, pedir para eles fazerem uma aplicação para a vida deles, né? Na igreja, liderança é serviço, não status. Na família, a influência deve ser usada para edificar, não para controlar. Na escola e no trabalho, não precisamos diminuir outras pessoas para ocupar espaço. E até nas pequenas coisas, nós podemos revelar se estamos buscando servir ou aparecer, certo? Então, você pode finalizar refletindo com eles que Gideão reconheceu que Deus deveria estar no governo e Abimeleque quis colocar a si mesmo no centro, né? Então, a pergunta que você pode fazer para eles hoje, para todos nós, é: quem está no centro das nossas escolhas? Deus ou o nosso próprio desejo por reconhecimento? E aí você vai levar os jovens a refletirem, né? Quem lidera segundo Deus não busca apenas posição, busca servir. Então, essa é uma lição muito maravilhosa, né? Para aplicação pessoal mesmo dos jovens.
sobre cargos, sobre lideranças, né? Vai ser muito importante aí para levar os jovens a refletirem. Então, essa é a minha dinâmica de hoje. Já gostaríamos de agradecer a você, professor. Continue nos acompanhando aqui em nosso podcast. Desejamos uma excelente aula e a paz do Senhor Jesus.